Eu nunca pensei que um dia eu ia fazer um vídeo assim, falando sobre algo assim, mas depois que eu recebi essa notícia, eu só pensei em pegar a câmera e ligar ela e contar essa história assim, porque eu acho que essa história ela merece ser contada. Quando eu tinha 15 anos, isso há 19 anos atrás, quase 20 já daqui a pouco, eu conheci o teatro. E foi uma historinha muito bonitinha a forma com que aconteceu, de eu ter sido apresentado ao teatro e ter me apaixonado e ter ficado por lá até hoje. E eu me orgulho muito disso. E isso me trouxe uma pessoa, e é sobre ele que eu quero falar hoje. Eu lembro do dia que isso aconteceu, assim. Eu lembro que era um domingo, a gente se encontrava todos os domingos, esse grupo de teatro, para poder ensaiar. E aí então a gente tinha esses encontros todos os domingos à noite. E eu tava lá na roda com todo mundo e tal, e eu lembro dele entrando. E eu lembro que eu olhei e vi aquele sorriso e ele ali conversando com todo mundo, e ele já era amigo ali de todo mundo, e um cabelo assim jogadinho no rosto, e eu fiquei muito apaixonado. E eu só queria que chegasse logo o momento das pessoas começarem a se apresentar, algumas novas que entraram e tal, para que ele falasse, porque apesar dele já conhecer uma galera ali, ele tava voltando a fazer teatro e tal, e aí eu fiquei ali ansioso esperando, e aí ele falou boa noite, meu nome é Ricardo, e logo já soltou uma piada assim, que todo mundo deu risada, não lembro qual foi, e ali eu me encantei mais ainda, assim. E aí depois dali a gente saiu e a gente foi pro ponto de ônibus, esperar o ônibus, porque a gente morava num bairro mais distante, e ele também foi pro mesmo ponto, pro mesmo ônibus, e aí ali eu vi que ele também morava no mesmo bairro que eu. E aí a gente foi ali no ônibus conversando e tal, e se conectando, assim, né? E aí depois dali a gente começou a se encontrar, porque eram uns amigos em comum, então a gente sempre acabava se encontrando em alguns lugares, além dos domingos no teatro. E a gente começou a se ver na segunda, e de repente numa quarta, de repente numa sexta, de repente a gente estava se vendo sempre. E aí, mas nada ainda tinha acontecido entre a gente, assim. Tinha só um clima no ar, assim. Até que um dia ele me chamou pra ir na casa dele, durante o dia, assim. E aí eu fui, e eu lembro do quarto, assim, eu lembro de todos os detalhes do quarto, sabe? Eu lembro da cama de casal, eu lembro da cômoda, eu lembro da mesinha do computador, eu lembro da cadeira, eu lembro que tinha uma porta grandona de vidro, e era um fim de tarde, assim, aí tava aquele sol alaranjado entrando. E aí ele pegando ali umas fitas pra me mostrar alguns filmes, algumas coisas que ele adorava gravar coisas e tal. E aí até que ele sentou assim na minha frente, eu tava sentado na cadeira do computador, e aí ele me fez um elogio, assim, dizendo que eu era muito lindo e tal. E aí a gente se beijou. E foi o nosso primeiro beijo, assim. E a gente se beijou e já rolou uma química gigante ali naquele momento. E dali a gente começou a se beijar muito durante todos os outros próximos dias, assim. A gente começou a se ver sempre, ia ficar junto, e eu fui ficando cada vez mais apaixonado, assim. Muita coisa aconteceu durante toda essa caminhada, ali em poucos meses, assim, que pareciam anos, assim. E eu só tinha 15 anos, né? E aí, depois disso tudo, desses encontros e da gente ir se conectando cada vez mais, a minha vida tava bem tumultuada, assim, eu tava em busca de muitos sonhos, de muitas coisas, eu tinha descoberto a dança além do teatro, então eu tinha começado a dar aula numa academia de dança, e ele
também começou a se envolver, não com a dança, mas me ajudando a administrar aquilo. E a gente estava cada vez mais envolvido, assim. E a gente então resolveu que a gente estava namorando. E a gente estava namorando e era o meu primeiro namoro, assim, de verdade. E era o meu primeiro grande amor, assim. Era muito amor, era um amor que eu acho que quase doentio, assim. Era um negócio muito avassalador. E aí a gente foi vivendo tudo aquilo, e aí tinham brigas também, tinham desentendimentos, e tinha alguns momentos em que a gente ficou um pouco mais distante, e nesse momento, quando a gente ficou um pouco mais distante, acabou rolando de eu conhecer uma outra pessoa, e acabou rolando de eu ficar com essa pessoa e ter cometido uma traição. E aí foi uma confusão, e ele acabou descobrindo tudo, mas disse que estava tudo certo, que me perdoava, mas que a gente não ia mais ficar junto e tal. E aí eu lembro que eu não quis aceitar que aquilo ficasse daquele jeito, e eu precisava que ele de fato me perdoasse. E aí eu fui na casa dele, e eu lembro que ele estava arrumando umas malas assim, umas bolsas para ir acampar. E aí eu falei, eu vou junto, eu posso ir junto? Ele falou, pode, mas não espere de mim fingir naturalidade, porque eu não tô bem com você e com a gente e tal. Falei, não, tudo bem. Aí eu fui correndo em casa, peguei também uma mochila e tal, e a gente foi acampar. Eu, ele e mais algumas pessoas. E aí lá no acampamento ele nem olhava na minha cara e a gente não se falava. E aí montou lá as coisas todas e tal, e começou uma chuvinha, a gente entrou tudo pra barraca, a gente não fez a fogueira que a gente ia fazer durante a noite. E a gente entrou pra barraca e aí a galera meio que se mobilizou, fez lá uns trâmites pra que a gente, eu e ele, acabasse deitando um do lado do outro, assim. E aí eu lembro daquela chuva, assim, eu lembro que aí a gente começou a chorar. A gente começou a chorar muito, assim, e aí a gente segurou as mãos, assim, um do outro. E aí ele colocou no teto da barraca um radinho tocando a nossa música, que, que é a música Por Enquanto, na voz da Cássia Eller. E aí a gente segurando a mão, assim, eu falei pra ele baixinho, assim, eu falei, me perdoa, Rick. E aí ele falou, eu sempre vou te perdoar. E aí a gente voltou. E a gente voltou a ficar junto. E aí em casa a situação tava bem complicada, assim, com a questão do meu pai, das agressões e do meu pai, da questão do alcoolismo. Isso, assim, é algo que eu já vivia desde criança, e isso já estava cada vez mais insustentável. Até que um dia o Ricardo chegou em mim e falou, vai ficar tudo bem, a gente vai ficar junto, vamos morar junto. E eu nem acreditava naquilo, assim, tipo, foi a coisa mais linda, assim, que alguém pôde me dizer. E eu falei pra ele, só me fala onde é que eu tenho que estar e que dia e como é que a gente vai fazer tudo isso. E aí foram dias, assim, questões de dias, ele já resolveu tudo. E aí eu disse em casa que eu ia sair de casa com 15 anos. E eu lembro do dia que o Ricardo chegou na porta de casa com o caminhão da mudança pra buscar as minhas coisas. E a minha mãe chorando. E a gente foi embora. Eu entrei naquele caminhão e a gente foi embora pra nossa casa. A gente foi morar junto. E aí foi lindo, assim, a gente construindo tudo, a gente montando a casa e os detalhes e tudo que a gente queria. E a gente cozinhando junto, e ele me ensinou a cozinhar. E as nossas noites de sessão de filmes e tudo mais foram momentos lindos, assim. Tiveram também suas desavenças, suas brigas e tudo mais, mas tiveram muitos momentos lindos. E aí, quando eu tinha 18 anos para 19 anos, eu passei no vestibular, eu comecei a fazer faculdade de educação física. E eu era muito novo, né? E eu tinha entrado naquela relação muito jovem, né? Aos 15. Então eu comecei a conhecer outro mundo, assim, né? Comecei a conhecer novas pessoas e tudo mais, e aquela vontade de viver mais coisas e tal. E eu comecei a me sentir preso naquela relação. Eu não falei esse detalhe, mas o Ricardo era 10 anos mais velho que eu. Então, quando eu tinha 15, né? Ele já tinha 25. Então essa diferença de idade começou a pesar muito também.
por ele já ter vivido muitas coisas e eu ainda não. E aí as coisas começaram a se desgastar cada vez mais e a gente foi meio que se perdendo assim nesse caminho todo. E ele decidiu que não dava mais assim e que ele precisava fazer isso por nós dois, assim, ele precisava deixar eu ir, assim, sabe? Ele precisava deixar permitir que eu vivesse de verdade, assim. E aí acabou. E eu fui viver minha vida e aí ele voltou pra casa da mãe dele, aí eu comecei a morar de fato sozinho. Depois disso a gente ainda trabalhou juntos no Magazine Luiza durante um tempo. E a gente teve uns remembers, assim, a gente ainda teve alguns encontros amorosos, mas que a gente sentia que tinha muita química, mas que já não tinha mais nada a ver as histórias, assim. Isso eu tinha 19 anos, né, pra 20 anos. Aí foi quando eu saí da loja, a gente começou a se ver bem menos, assim, a gente ainda se via às vezes porque morava na mesma cidade. E aí a gente se reencontrou 11 anos depois. E a gente se reencontrou numa situação muito ruim, que foi quando veio pra mim a notícia de que ele estava bem doente. Que ele tinha tido algum problema de saúde que fez com que ele começasse a esquecer as coisas, ele estava meio que sem memória, ele estava meio que perdendo os movimentos, ele estava totalmente dependente de outras pessoas para cuidar dele, para alimentar, para tudo. E eu resolvi que eu precisava ir visitá-lo. E aí eu fui numa tarde visitá-lo, e aí eu cheguei lá na casa dele, naquele mesmo quarto onde toda a nossa história aconteceu, naquele mesmo quarto do primeiro beijo. E aí eu cheguei e ele não lembrava muito bem de mim, e aí eu comecei a falar com ele sobre algumas pessoas, ele também não lembrava dessas pessoas. E aquilo me doía muito, assim, de pensar que talvez ele tivesse esquecido de toda a nossa história e de tudo que a gente tinha vivido. Aí eu abracei ele assim, eu lembro que eu dei um abraço nele muito forte. E ele encheu o olho de lágrima, assim, sabe? E aí, quando ele encheu o olho de lágrima, eu senti ali que parece que aquele abraço talvez tenha trazido pra ele toda a lembrança do que a gente viveu, assim, de toda a nossa história. E aí eu saí da casa dele, e aí eu peguei um ônibus pra ir pro centro da cidade, assim. E eu lembro que eu entrei no ônibus e eu só pensava em tudo aquilo, assim. Eu pensava no que teria acontecido se quando ele me deixou ir embora, se eu não tivesse ido, sabe? Se a gente tivesse ficado juntos, se as escolhas tivessem sido outras, assim, será que ele teria adoecido da mesma forma? Será que... Enfim, será, né? Eu fiquei cheio de serás, assim. Eu lembro que tava um pôr do sol, assim, também, era um fim de tarde. Eu lembro de eu olhar para aquele sol, assim, todo alaranjado, assim, me vim direitinho na cabeça aquela imagem do primeiro beijo, daquele sol entrando no quarto. E aí me deu um sentimento muito, muito bom, assim, sabe? E aí eu lembro que eu tava no ônibus, assim, e eu falei baixinho, assim, pra mim mesmo, sabe? Eu falei, me perdoa, Rick. E parece que eu ouvi a voz dele me falando, eu sempre vou te perdoar. E aí eu segui minha vida, e aí várias coisas aconteceram, e aí voltei pra São Paulo e tudo mais, e a gente nunca mais se viu. Desde 2015, 16, que foi essa última vez que a gente se encontrou e esteve junto. E aí hoje eu recebi a notícia de que ele partiu. Ele partiu hoje à tarde, e eu soube agora à noite. E assim, acho que é o que vocês sabem, eu escrevi o meu livro, o meu primeiro livro, e é uma autobiografia, né? Nele eu conto toda a minha história, eu conto desde a infância. E obviamente que tem essa história com mais detalhes, assim. O Ricardo, ele é 2 capítulos do meu livro.
Ele é o capítulo Amar em... Ele é o capítulo Amar em troca, amado ser, que é uma frase de uma música do Moulin Rouge, que é um filme que a gente assistia muito junto. E ele tá no capítulo O Pra Sempre Sempre Acaba, que é um trecho da música Por Enquanto, que era a nossa música. E no livro eu falo pra ele que de todos os amores que eu tive, de todos os homens que eu amei, que sem dúvidas ele foi um dos maiores, assim. Sem dúvidas ele foi o meu primeiro grande amor. E sem dúvidas ele foi o maior de todos. E assim que eu terminei o livro, eu falei pra algumas pessoas que eu queria muito ir até ele, assim que eu recebesse os livros, que eu queria ir até ele, eu queria ler pra ele os nossos 2 capítulos. E que, sei lá, de repente, quando eu lesse, ele lembrasse de tudo e pudesse voltar disso tudo, pudesse se recuperar, assim, sabe? Tipo, tinha ainda essa esperança, assim. Eu só queria que ele tivesse lido. Eu só queria que ele tivesse lido tudo que eu escrevi lá sobre a gente. Eu só queria que ele tivesse partido sabendo que ele foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ele foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Porque ele mudou tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Ele me tirou de casa, ele me tirou de um lugar que já não estava me fazendo bem. E ele cuidou de mim. Ele cuidou de mim, acho que como ninguém nunca mais cuidou, assim. Ele me ensinou tanta coisa, tanta coisa. E a gente viajou junto, a gente fez muita coisa junto, assim. E eu sei que ele tava sofrendo muito, assim, sabe? Que é muito egoísmo nós querer que as pessoas fiquem. Porque a gente quer que elas fiquem, né? A gente é apegado a isso aqui. Eu sei que a ordem natural é a lei natural das coisas, né? As pessoas precisam partir. Mas a gente quer que elas fiquem. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho fotos impressas, nossa. Aqui de quando a gente foi no Projac, no Domingão do Faustão. Ele adorava fazer excursões pro Faustão. Aqui também, a gente dentro do ônibus, a Sil e ele. E eu lembro sempre de todos os detalhes disso tudo, assim. Do cheiro, do abraço, do carinho, das palavras, das piadas idiotas, assim, sabe? Enfim, eu só precisava compartilhar com vocês essa história. Eu acho que quem lê depois o livro vai conhecer essa história um pouco mais a fundo. São um dos 2 capítulos mais lindos do livro. E eu precisava gravar isso e deixar isso registrado, porque eu acho que eu nunca falei publicamente. Eu lembro que na época era algo que tinha que ser muito escondido. E aí eu nunca falei publicamente.
do quanto eu amei o Ricardo. E do quanto ele significou e significa pra mim. Do quanto ele foi importante na minha vida e em tudo que eu sou hoje. Ele talvez não soubesse disso. Eu só espero que onde é que ele esteja, que ele possa saber. Eu falei hoje pra uma amiga que eu acho que quando a gente chega onde a gente chega, quando a gente morre, eu acho que talvez coloca uma TV assim, passando pra você todas as coisas boas assim, sabe? E eu espero que passem nessa TV tudo isso assim, sabe? Tudo que ele significou pra mim. E desculpem por isso, desculpem por um vídeo assim, mas eu precisava registrar isso e dizer pra vocês pra sempre guardarem com muito amor e carinho todas as histórias e todas as pessoas que cruzarem a vida de vocês. Porque isso tudo aqui é muito rápido e é muito raro e muito frágil. E a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então a gente só tem isso aqui agora, sabe? Então é isso. A gente só tem isso aqui agora. E é como diz na nossa música, o pra sempre sempre acaba. Aquela beixa.